para vocês é tranquilo usar o Zoom? Sim, a gente usa ele quase em todas as aulas. Quase em todas as aulas. A gente já testou com o Skype, não deu certo? Foi com vocês que eu testei, não? É muito pesado, ele estava travando. Tá. Tem um professor que usa o Google Meet. É bom também. O Google Meet. O Google Meet eu tive vários problemas com travamento, mas eu posso usar um dia, testar um dia, né? Bom, obrigado. Zoom mesmo, por favor. Usa o Zoom mesmo, por favor, tá bom. Vamos lá. Voltando aqui, então, os pontos perto da reta quer dizer que uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu mexo com a variável, eu mexo com x e o y. O x é a variável independente, ou seja, ela vai ocorrer de alguma forma, e ela ocorrendo vai causar uma mudança no y. Também? Professor? Pois não? Aí. É tudo. Aí ele entra de novo no mesmo link dele, todo mundo entra de novo. Aqui nesse daqui é assim, ó. Ok, Ela fala aula remota, 94, metodologia é o nome do curso. Aí você clica, é na área do aluno, clica, aí abre isso daqui, é tipo uma página toda, sabe? É que o meu é tipo. Bom. Gente, vamos lá. Tá. Desculpem, vamos lá. 32. Bom. Então, quanto mais próximo à reta, mais relação tem uma coisa com a outra. Quanto mais longe em relação à reta, né, pode ter outras variáveis acontecendo aqui no meio do caminho, tá? Eu posso ter outras explicações. Então, sintetizando aqui o que eu quero dizer com relação à reta, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra tela. Ó, vocês estão vendo um PDF aí com uns numerozinhos, tá? Menos um, Sim. Ok. Sim, professor. Perfeito. Então é o seguinte, o coeficiente de correlação linear, ele se dá quando eu tenho duas variáveis apenas, tá? Não tenho 1 milhão de variáveis, então eu estou separando apenas duas. Então eu quero dizer que essa ferramenta é uma ferramenta poderosa, porém ela não resolve os problemas do mundo, porque os problemas concretos aí, outros, têm 100 variáveis, tá? Só que às vezes eu preciso de uma solução porque eu estou vendo duas variáveis que podem ter relação de uma coisa com outra. Nos cursos aí especializados, mais estatística, vão mostrar outros métodos e modelos que vão trabalhar com um monte de variáveis para ver como uma relaciona com as outras 3 ou as outras 4, mas vai aumentando muito o grau de complexidade. Até uma área muito boa, a área estatística. Mas, ok, vindo para cá, começando do quadro aqui, ó, elevada correlação negativa, menos 1. Então, quando eu calcular o meu coeficiente e tiver menos 1, significa que a cada x que aumenta, o y aumenta junto. Então, há uma verdadeira correlação entre as duas variáveis, tá? Eu aumento o x e o y cai, de alguma forma. Aí o y pode cair muito, pode cair pouco, mas ele cai, está totalmente relacionado com x. Aí tem um outro desenho aqui, que são vários pontinhos, que se eu fosse traçar uma reta, esses pontinhos estariam uns acima, outros abaixo, não estariam bem próximos à reta, né? A minha média, né? A descrição normal aqui, a reta normal da minha equação. Então, quando acontece isso, eu vou interpretar como? Falo, ó,
quando eu aumento o x, de alguma forma o y cai. Isso é verdade, você pode ver que o x no começo aqui, perto do zero, vai ter muito y alto, e o x aqui no final vai ter muito y mais baixo. Então, eu posso dizer, sim, há alguma correlação, mas existe uma terceira variável que pode estar impactando o meu estudo. Então, por exemplo, no caso do corte, a variável que a gente achou era a energia, né, com a variação do corte. Então, quanto mais energia, menos erro eu tinha no corte. Se eu tivesse um gráfico desse, os pontos descendo, mas não tanto igual, né, o aumento de x, eu diria o seguinte, tem uma terceira variável. O que pode ser? Pode ser o calor, por exemplo. Pode ser, olha, eu tenho energia, mas a temperatura acima de 35 graus na fábrica causa alguma dilatação na lâmina, alguma expansão na ponta da lâmina que faz o corte, ou que faz o furo. Então, a energia aumentando reduz o erro? Sim. Só é o problema da energia? Então, aqui está me mostrando que pode ser outra coisa também. E aí eu vou ter que ir para um ambiente controlado, né? Falar, não, vamos fazer o seguinte, liga o ar-condicionado aí na fábrica, ou então fecha essa sala, vamos deixar uma temperatura ventilada de 25 graus para todos os testes, para ver se o problema não é a temperatura. Lembra do diagrama de Chikawa, né? Um dos problemas do ambiente, a temperatura é um dos problemas do ambiente. E aí eu teria que ter uma forma de isolar a questão da temperatura para falar, olha, hoje eu vou fazer o teste em 1 hora. A temperatura não é possível que ela varie nessa hora do dia. Aí às vezes alguém pode dizer assim, professor, mas a temperatura não varia assim, fica 24 graus geralmente das 9 às 11 da manhã. Tá bom, mas a máquina vai esquentando, né? E quando ela chega às 11 da manhã, ela mesma está mais quente. Então aí tem uma quarta variável, que seria a temperatura não externa, a temperatura interna da máquina. E aí, de novo, faria os testes, monitorando, eu vou fazer os cortes apenas quando o motor e outras condições mais estiverem a 15 graus, a 50 graus, enfim. Então, dessas duas variáveis, eu vou tentando isolar todos os outros problemas, né? Igual a questão do médico, que a gente começou a falar da dor de garganta. O que é que temos hoje? Só temos a dor de garganta? Não, tem febre. O que mais além da febre? Então eu vou isolando as outras variáveis até chegar numa possível causa aí daquele efeito que, em última análise, é a dor de garganta. Pois bem, depois eu tenho esse monte de pontinho aqui, que ele significa o seguinte, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem correlação nenhuma. É a mesma coisa que comparar a chuva que deu na semana passada em Suzano com um vulcão que entrou em erupção na Nova Zelândia. Ou seja, tem nada a ver. Pode até ter acontecido as duas coisas juntas? Pode, mas um evento não tem nada a ver com o outro, né? Então, não dá para buscar correlação em tudo, e nem devemos fazer isso. Aí, este caso aqui, o meu coeficiente de correlação linear é 0, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra. Depois subindo, moderada correlação positiva, é a mesma coisa da negativa, só que ao contrário. Quando o x sobe, o y sobe também, porém tem uma terceira variável aí impactando o meu teste. E o último, né, elevada correlação positiva, que seria o número 1, né,
todo número que chegar aqui perto de 1 significa que tem uma correlação visível entre uma coisa e outra. Então, aumentando o x, eu vou aumentar o y, tá? Então, e como que eu interpreto esse coeficiente de correlação, tá? Quando ele for de menos 0,7 a menos 1, elevada a correlação negativa. De menos 7 a menos 3, tem uma terceira variável aqui, moderada correlação negativa, terceira, quarta ou quinta variável. Quando eu tiver entre 0,3 negativo e 0,3 positivo, eu posso interpretar que não tem relação nenhuma os dois eventos que eu estou estudando, tá? Quando eu tiver de 0,3 ou 0,7, eu já vou achar que tem uma moderada correlação positiva, e acima de 0,7 eu vou ter aqui uma correlação positiva mesmo. Vai ter outros fatores que vão atrapalhar? Vai, mas eu já vou poder apontar e dizer que uma coisa tem a ver com a outra. Até o momento, gente, parece interessante o assunto? O que vocês estão achando? Estão com mais medo do que curiosidade, ou a curiosidade ainda é maior? Mais medo do que curiosidade. Pô, Marcos, faz não. Mais medo também, professor. Ai, não. Você, olha, eu desejo mesmo que, ao ver essa primeira explicação, né, o que eu queria que vocês pensassem, pelo menos, né, puxa, olha que negócio legal que eu vou aprender. Eu nem sabia que isso existia. E existe, não só existe, como eu vou poder aprender como é que faz um treco desse que parece muito interessante. Bom, mas vocês não estão aí com essa vontade toda, pelo que eu estou sentindo. Que isso é semelhante ao que a gente está vendo em pesquisa operacional, professor. Pelo menos aí, questão da planilhazinha, x ao quadrado, é semelhante, né? Eu diria, gente, que, olha, isso aqui é um primário aí perto da pesquisa operacional, tá? A pesquisa operacional é mais avançado, gente. Ok, é muito mais complexo, na minha opinião, a pesquisa operacional do que esse assunto específico. Mas se vocês estão fazendo essa correlação, eu só peço que vocês esqueçam um pouco a complexidade e pensem o seguinte: se você conhece uma ferramenta dessa, que pode dar previsibilidade a 2 eventos, você pode definir os rumos de uma produção ou de uma empresa ou de uma situação em determinado momento por conseguir planilhar amostras e variáveis e bater um martelo ali, dar um direcionamento efetivo para aquele problema. Nós teremos emprego quando conseguirmos resolver problemas, né? Quando formos o problema, nós não teremos sentido de nos mantermos em alguma empresa, né? As empresas não querem problemas, elas querem quem resolve problemas, né? Então vamos lá. Pessoal, eu quero dizer para vocês que a gente vai chegar aqui, no nosso coeficiente de R é igual a SXY dividido pela raiz de SXX e SYY. Pô, professor, dá medo esse negócio. O SXY é o somatório de XY menos o XY vezes o somatório de Y dividido por N. Então, eu estou provocando vocês, que é o seguinte: eu quero que vocês comecem a olhar isso aqui e falem, ok, eu vou fazer esse negócio. Isso aqui não é algo de outro mundo. Eu vou sair do ensino superior, eu posso não saber interpretar todas as fórmulas que eu vir daqui para frente, mas eu não vou ter medo.
Eu sei que se estudar eu vou fazer, e é isso que a gente vai fazer agora. Bom, primeira coisa, prestem atenção, essas 3 colunas o exercício deu, tá? Eu preciso fazer outras 3 coluninhas aqui. XI, por que XI? Primeiro, X é o que está aqui no X, é a linha horizontal, né? É a abscissa. Y é o vertical, é a ordenada, tá? Então, isso é dado. Professor, por que XI e por que YI? Porque o XI quer dizer o X na amostra 1, o X na amostra 2. Estão vendo, gente? O X na amostra 3 e a amostra eu vou chamar de I, tá? Então, o XI quer dizer o X na amostra. O X na amostra. A amostra tem o nome aqui de I. É a minha medição. Por que eu estou falando com vocês de medição? Porque a gente está falando de estatística do processo, de qualidade, de medição, de conformidade segundo as especificações. Então, eu preciso começar a deixar isso mais palpável para vocês, para não ficar apenas no geral, né, no genérico, tá? Então vamos lá. O YI, mesma coisa, é o Y, né, que é o 422, no I, que é a primeira amostra. O YI, 11ª amostra, né, 441, medido aqui pela 11ª vez. Tudo bem com vocês aqui, gente? XI, YI, isso é dado? Sim. Aqui tudo bem. E aí a estatística aqui, as continhas vão me pedir o seguinte, olha, eu preciso de uma coluna de xi ao quadrado, preciso de outra coluna de yi ao quadrado e preciso de outra coluna de xi vezes yi. Pois bem, eu posso fazer isso aqui no caderno, na calculadora e posso fazer isso aqui também no Excel, tá? Como eu estou aqui e vocês não vão ficar comigo até meia-noite, para a gente ficar fazendo um por um na mão, eu vou deixar vocês fazer alguns na mão, sim, mas no momento eu estou explicando, tá? Então eu vou usar o Excel. Vamos lá, xi ao quadrado vai ser o x, o elevado no Excel é o circunflexo, e eu vou pôr o 2, né, que é o quadrado. Quando eu faço isso, eu elevo ao quadrado. Pois bem, feito. O y, vou fazer igual yi elevado ao quadrado. Pronto. E xi vezes yi não é o xi ao quadrado vezes yi ao quadrado. Esses são os primeiros, tá? Xi vezes yi. Eu vou interpretar o português aqui, ó. Xi vezes yi. Vamos lá, xi vezes yi. Ok. Feito isso, eu vou ver que as fórmulas estão me pedindo somatório de xi. Esse símbolo aqui se chama sigma. Sigma em grego é aqui, traduzindo para nós aqui, sigma é uma letra grega e que para nós vai se chamar somatório, tá? Então é o somatório de xi, somatório de yi, somatório, enfim. Então, já que eu vou precisar de somatório daqui para frente, eu vou começar. Primeiro, quantas amostras eu tenho? N é a quantidade de amostras, né? N aqui vai ser o número total de vezes que eu fiz o teste. Eu vou usar uma formulinha aqui que chama conte.num. Conte números. De 12 até o 1 aqui, obviamente vai dar 12, tá? Vou somar o somatório de xi. Vamos lá. Somatório de xi. Somatório de yi, somatório de xi ao quadrado, somatório de yi ao quadrado,
somatório da multiplicação de xi vezes yi. Ok. Eu fiz isso. Até o momento, gente, eu só trabalhei com essa parte aqui e pus a soma, né? Então, foram 3 colunas apenas e a soma delas, mais nada. Então, eu vou separar o n vai ser 12, o xi vai ser o somatório de xi, portanto, total aqui, somatório de yi, somatório de xi ao quadrado, somatório de yi ao quadrado e o somatório de x vezes y, tá? Então, eu quero dizer a vocês que, até o momento, tudo esse somatório xi, yi, x ao quadrado, um vezes o outro, não entrou ainda, gente, nada de matemática. Eu só fiz até o momento interpretação de texto. Quem fez as continhas de mais e menos ali foi o Excel. Até agora eu só interpretei texto. Concordam, gente? Vocês viram que só foi interpretação de texto? Sim. Ok. Feito isso, eu vou começar com meus outros dados aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer com vocês. Então, a fórmula aqui, ele está me pedindo a soma dos quadrados de x, né? Então, SXX. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu pegue o somatório de xi ao quadrado, subtraia com o somatório de xi e depois eleve ao quadrado, são coisas diferentes, dividido por n. Então, eu vou fazer exatamente o que a fórmula está mandando, tá? Então, vou lá, soma dos quadrados de x, SXX. Vou lá. Ele quer que eu pegue lá o somatório de xi ao quadrado. Opa, tá pronto aqui, ó, já fiz. É esse cara aqui que eu acabei de fazer. Que em última análise eu tirei da minha tabela lá. Fiz a soma e tirei da tabela. Aí eu vou colocar menos. Abro parênteses. Aí ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu faça o xi, o somatório de xi, que é esse primeiro 2,85, tá? E eleve ao quadrado. Veja bem, este aqui eu quero que vocês vejam a diferença, que o somatório de xi entre parênteses e o quadrado por fora é diferente do somatório de xi ao quadrado. Vocês conseguem ver essa diferença? Sim. Ó, quem não conseguir ver, por favor, me avise. Aí depois ele está falando assim, ó, divide por n. Quem é n? É o 12. A minha contagem que eu fiz lá em cima, 12. Tá? Então, cheguei aqui no soma dos quadrados. Então, essa fórmula que já parecia um bicho-papão na primeira olhada, na primeira vez que eu olhei para ela, agora eu vi que ela não é tudo aquilo. Sim ou não, gente? Ô, professor, depois você vai mandar isso aí pra gente? Sim, eu mando um exemplo para vocês no e-mail da sala, tá bom? Eu mando para vocês. Tá bom. E essa planilha de exemplo, por exemplo, eu mando para vocês. Tá bom. Professor, uma dúvida. Essa fórmula, ela seria para quê? Para descobrir o quê? Tudo isso que a gente está calculando, boa pergunta, que eu estou falando com a Thalia. Thalia. Tudo isso que a gente está calculando, Thalia, é para achar este coeficiente de correlação linear. Eu quero saber todos esses cálculos para, no fim, saber se matematicamente tem correlação uma variável com outra. Então, para eu chegar num número de -1 até 1, eu estou fazendo aquele monte de conta.
Ah, entendi. Obrigada. De nada. Vou voltar lá. Ok. Então, a outra fórmula, vou apagar aqui, é o SYY, né, que é a soma dos quadrados de y, vou obedecer ela, tá? O que ela está mandando fazer? Somatório de y ao quadrado igual somatório de y ao quadrado. Tá aqui, ó. Já calculei. 2.363.396. Tá aqui. Somatório de y ao quadrado. Menos. Olha a diferença lá que eu disse para vocês. Ele quer o somatório de y sozinho e depois eleva ao quadrado. Então, eu vou obedecer o português aqui. Então, somatório de y sozinho, yi, e depois eu elevo ao quadrado. Professor, posso pegar o somatório de y ao quadrado? Não. Não pode pegar esse direto. Você tem que fazer esse caminho dele aqui, senão vai dar erro. Somatório de y, depois eleva ao quadrado. Dividido por n. N é o número de amostras que eu tive aqui nesse exemplo. Ok. Calculei aqui o SYY. Depois, eu vou calcular o SXY. Está aqui, né? Que é a soma cruzada dos produtos entre x e y. Soma cruzada de um e outro. O que eu vou fazer aqui nessa soma cruzada? Eu vou obedecer. Ele está me pedindo o somatório de xi vezes yi. Então, eu vou pegar lá. Já calculei isso aqui, ó, somatório de xi vezes yi, que é a coluna F, tá? Tá aqui. Opa. Então, somatório de xi vezes yi, menos, aí eu vou abrir um parênteses. O que ele está me dizendo? Somatório de xi vezes somatório de yi dividido por n. Veja bem, ele não está mandando fazer somatório de xi vezes yi igual eu já achei. Ele está mandando fazer separadamente. Pega o x, depois multiplica o y e divide por n. Professor, não pode pegar tudo junto? Não. Nesse caso, não. Tá? Obedeçam a fórmula aí que teve uns gênios aí que no passado conseguiram chegar nisso, tá? Vou ser franco a vocês. Quem fez isso aqui foram pessoas acima da média, tá? Vamos lá. D35 menos somatório de xi, somatório de xi vezes somatório de yi, somatório de yi, dividido por n. N são 12, né? N é 12. Eu vou vir aqui apenas e vou colocar os parênteses aqui que eu gosto. E no final, tá? Eu vou calcular o R. Quem que é o R? É o SXY dividido pela raiz de SXX vezes SYY. Vamos lá. SXY dividido pela raiz de SXX vezes SYY. Fechou. 0,82. Fiz um monte de coisa, de conta, e cheguei num coeficiente de correlação de 0,82. Aí, segundo a minha dica aqui, o 0,82
é o que, gente? É uma correlação moderada negativa, positiva, elevada correlação, ausência de correlação. 0,82 é o que, gente? Moderada correlação positiva? Elevada correlação positiva. Quem que falou? Thaís. Thaís, é isso aí, Thaís. É uma elevada correlação positiva. Então, esse monte de conta foi para saber matematicamente se uma coisa tem a ver com a outra. E o índice está me dizendo que tem a ver uma coisa com a outra. Depois disso, eu posso fazer o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. O R ao quadrado tem outras métricas, né? O que significa 0,67? Significa o seguinte, que, primeiro, né? Vamos ver o gráfico. Coeficiente de correlação, 0,82, tá? Então, existe uma elevada correlação entre o aumento, aqui no caso, do aço carbono, com a resistência à força e atração, a resistência à atração em Newton por milímetro quadrado. Então, quando eu aumento o aço carbono no meu aço, esse produto aumenta a resistência, certo? Então, o 0,82 está perto de 1, é uma elevada correlação. Ponto. Quando eu elevo isso ao quadrado, eu faço R ao quadrado e acho 0,67, eu estou dizendo o seguinte, tem 67% de chance de, ao elevar o carbono, elevar a resistência do mesmo jeito. Assim, aquela certeza de 100%. Então, nesse caso, como a correlação não foi 1, ou seja, foi 0,82, tem outros fatores aqui também influenciando a resistência do aço. Porém, esses outros fatores são menos relevantes do que o aumento no carbono. O aumento do carbono é muito relevante. Então, eu estou dizendo que tem quase 70% de chance de que aumentei 1 percentual no meu carbono, vai aumentar em boa medida, em alguns percentuais aí, diretamente a resistência desse material. Então, eu tenho de um lado o coeficiente de correlação, que eu já expliquei, e de outro o coeficiente de determinação. Eu determino em quase 70%, que aumentar uma coisa, aumenta a outra. Né? E o outro, a correlação é 0,82. Vamos focar nesse comecinho, na correlação de 0,82, tá? Até o momento aqui, tá tudo bem? Alguma dúvida? Ô, professor, eu o quê? Errado? Bem, tá, né? Como assim, gente? Vamos lá. Pois não, gente. Falem comigo. Professor, Pois não. eu tinha falado que era moderada correlação positiva, não está mais perto do que 1? Não, aqui, ó. Você está vendo a minha tela? Não? Ou parou? Sim, estou vendo. Peraí, agora parou e vai de novo. Ó. Não é moderada correlação positiva, porque ele está 0,82. Então, coeficiente de correlação está aqui entre 0,7 e 1, né? 0,82 é elevada correlação positiva, tá vendo? Ah, tá, entendi, professor. Então, o coeficiente de correlação é elevadamente positivo. Uma coisa tem a ver com outra. Entendi, obrigado. Ok. E o nosso outro amigo falou que bem não tá não? Fala aí, meu, como assim? Professor, conteúdo pesado até agora. O senhor falou agora, já são 8h10. O senhor falou nesse comecinho. Que comecinho? Já tá no meio do negócio e aí tá difícil. Ah, mas vocês vão agora palpar, vocês vão fazer as contas agora. Eu vou mostrar para vocês um gráfico e vou dar umas continhas para vocês fazerem agora, tá?
com essa aula, vocês já conseguem fazer um monte de coisa. Tô brincando, gente. Eu vou pegar leve, vou dar umas continhas, vocês vão fazer. Professor, isso aí vai cair na prova? Vai. E a gente vai evoluir aos poucos aqui. Então eu vou começar devagar, tá? Eu ainda estou devagar, tá bom? Aí na prova tem que identificar o que é, né? Na prova você vai me calcular a correlação e você vai me dizer se tem a ver uma coisa com outra, né? Porque faz parte aí da área da qualidade, o diagrama de dispersão, né? Já pensou vocês acabarem o curso de administração sem ter uma ideia do que é uma relação de causa e efeito pelo diagrama de dispersão? Então, é hora da gente ver isso. Ó, gente, vamos lá. Eu vou aqui fazer o gráfico rapidamente. Então, vou lá, inserir dispersão, tá? No gráfico de dispersão. Professor, não está mostrando o Excel. Não tá, ok. Obrigado. Então, de novo, começando do zero. Vou vir aqui, inserir dispersão, tá? Gráfico de dispersão, tá? Vou clicar aqui com o botão do lado direito e vou vir aqui em selecionar dados. Quando eu selecionar dados, eu vou começar pela primeira linha aqui, de novo. Eu vou selecionar X, não vou selecionar o total, só o X, né? Eu não vou pegar a soma dele, eu só vou até o X. Depois eu vou apertar o Ctrl e vou selecionar o Y. Quando eu aperto o Ctrl, ele põe lá o ponto e vírgula para mim. Vou dar um OK aqui, veio aqui uma série de séries, né? Eu vou editar a primeira, vou tirar todas as outras séries que por algum motivo ele fez, que eu não queria que ele fizesse. Vou editar. E aí, quando eu edito, de novo, eu vou ser chato com ele, que às vezes ele não vai na primeira. Então, X, vou pegar aqui, coluna B, e vou pegar aqui o Y, coluna C. Espera lá, gente, só um minuto. XBC, vamos lá. XBC, exercício do B11 a C22. Beleza, volta, tira tudo. Vamos lá. Inserir, dispersão. Pessoal, tem várias etapas. Eu vou deixar selecionado o X e o Y. Depois que tiver selecionado o X e o Y exatamente, eu vou inserir o gráfico de dispersão. Parece que não, mas esses detalhezinhos, olha lá, mudou, já está pronto. Essa questão de apenas deixar selecionado e